Nós da Escola é uma série que pretende discutir os principais nós que alunos, professores e pais vivem no contexto das escolas brasileiras, especialmente no contexto das escolas particulares. E nós da escola é que vamos falar um pouco sobre esses problemas. Vamos tentar desatar esses nós. Eu me chamo Felipe Serpa, sou pedagogo e gestor escolar há mais de 17 anos e eu sou Igor Fernandes, psicólogo há 18 anos e psicólogo escolar também. Legal, e o nó que a gente escolheu para falar hoje é um nozão que muitas escolas vivem em diferentes contextos, que é o uso de tecnologias na sala de aula, mas em especial o celular, que é um recurso, é um device que está na mão de todos atualmente e dos alunos não poderia ser diferente, e como que as escolas e a equipe docente lida com essa questão, né? O celular vira o vilão ou o mocinho no processo do aprendizado? Ai. Como que você viu, né? Como que você vê esse processo, Igor? Vamos lá, né? Eu queria fazer uma lembrança, né? Eu estou imaginando aqui uma galera, né, basicamente da nossa idade aí, cresceu nos anos 80, 70, 80, 90 até, né? Que ainda estávamos no Brasil sem celular. E as telas sempre foram, né, um ponto focal, né? Sempre tiraram muito a gente do mundo desde aquela época, né? Eu lembro do meu avô, do meu pai falando: cara, vocês ficam grudados aí vendo esses desenhos. Passava desenho só de manhã, né? Só de manhã tinha acho que na manchete passava de tarde, alguma coisinha assim, mas era 1 horinha ou 2 horinhas no máximo, né? A gente ia brincar, ia subir em árvore, ia fazer carrinho de rolimã, né? E de fato a TV, né, nos capturava muito. Com o advento dos videogames, né, quem teve acesso a essa tecnologia aí, mais ainda, né? Então, eu fui também um garoto que eu tinha um videogame e era fácil passar horas e horas e horas em cima, né, de um videogame que o ápice da tecnologia era você ter uma fita, 2 ou 3, ou uma fita de 20 jogos. Hoje em dia o cara tem o celular, nossa, são milhares de jogos, né? Mas você ficava. Então, a captura que a tela faz da tua atenção, a retirada que ela te faz do mundo não é algo, não é um fenômeno novo que a gente está vendo, né? Acontece que hoje o meu videogame ficava na sala da minha casa, né? A televisão era compartilhada muitas vezes. Televisão era compartilhada e naquelas casas que já existiam na nossa época, onde achava-se necessário ter uma TV em cada quarto, a TV permanecia no quarto quando você saía dele. Né? Hoje não. Hoje a TV vem contigo, o videogame vem contigo, apareceu a internet com as redes sociais, o mundo inteiro pode ser acessado digitalmente por essas telas e elas estão no teu bolso. Perfeito. Né? E dentro de todo lugar onde você vai, inclusive a sala de aula. Dentro de todo lugar, inclusive a sala de aula. Então, quando, né, eu vinha tornar-me um psicólogo escolar, e é preciso falar professor também, né, porque me tornei, junto com o trabalho da psicologia escolar, professor de uma matéria de educação socioemocional, onde tenho 50 minutos por semana com cada turma dos segmentos onde eu atuo. Então, eu estava ali vivenciando tal como qualquer outro professor, né? Como é que era a lida com aqueles alunos em sala de aula. E eu me deparei com a mesma problemática, né? E problemática essa que realmente não só muda o endereço, porque está em todo lugar. É o aluno que os aparelhos brotam, né, de lugares impossíveis e quando o professor vê, o aluno já está mexendo
e é um grandíssimo fator de dispersão. Então, num modelo de aula expositiva em que a atenção, a concentração é essencial, e mesmo que não fosse, se houvesse qualquer dinâmica em sala de aula, o celular continua sendo um fator de distração, né? Porque dentro dele tem um mundo inteiro. Sim. Por mais que você fosse utilizar para uma pesquisa, para algo, né, dentro do objetivo da aula, você tem ali acesso ao mundo inteiro e pode se dispersar com muita facilidade. As notificações. Tá aí um exemplo. Suponhamos que você está seguindo o script legal, estou dentro do aplicativo que o professor usa. Aí surge a notificação daquela pessoa interessante. Irresistível. E não é irresistível só para os adolescentes. Não, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. A gente sabe disso, né? A gente sabe o quanto nos dispersa também. Né? Mas, enfim, eu imaginei, óbvio, né? Ninguém estaria inventando a roda. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Como é que a gente faz isso? Havia uma regra dentro da escola, né? E a regra era: você pode levar o celular, mas durante a aula, a menos que o professor esteja utilizando, o teu celular tem que ficar na mochila. E isso é sinônimo de problema, porque a gente sabe que na prática a teoria é outra. Não aconteceu. Porque, de fato, a gente sabe que existe um comportamento, e você vai saber falar com certeza melhor do que eu, sobre essa compulsividade que está tomando todos nós nesse comportamento. E que, na realidade, a gente quer tentar fazer uma coisa que contraria, né, a maneira como a gente está se relacionando com esses devices. E aí pensar que quais são as escolas hoje que têm um grande desgaste? Porque a gente tem algumas opções. Ou faz vista grossa e deixa levar, né? E muitos professores fazem isso, que na verdade não vão querer se estressar, estão ali para fazer o seu trabalho, para dar a sua aula, para fazer um bom trabalho, mas não estão ali para virar, nas palavras de muitos deles, babás de alunos. Sim. E aí muitos fazem vista grossa para conseguir viver com a sanidade mínima, dentro de uma série de objetivos e pressões, ou vai comprar briga. E comprar briga é levar advertência, mandar para coordenação, e nenhum dos dois cenários é o que a gente quer. Né? Pois é, e esse cenário também do ocorrências, advertências, leva para coordenação, isso também tem um limite prático. Né? Quer dizer, no episódio passado a gente falava que o professor está lotado de conteúdo para dar. Se ele para a cada vez que um celular pula na mão para falar que tem que guardar o celular, para dar ocorrência, ou pior, para sair e perder um tempo de aula para levar na coordenação, esse cara não dá aula. Exato. Esse cara simplesmente ele não dá aula. Né? Então, que às vezes seja eu não quero me indispor com o aluno, acredito, mas que às vezes seja, se eu parar para me indispor, eu não vou dar aula para aqueles que estão interessados aqui. Que seja a minoria, mas tem gente aqui interessada. E aí as estratégias que a gente já escutou em muitas escolas para tentar lidar com isso são inúmeras, né? Desde monitoramento por câmera de vigilância, com uma pessoa dedicada a olhar se o aluno está com câmera e punir esse aluno com celulares, né? E punir esse aluno que estiver usando o celular até... É o VAR do celular. A verificação lá. Ou um lugar, ou realmente obrigar que o aluno esteja, né, de uma certa forma, deixe em casa, ou então alguns colocavam como se fossem sapateiras, né, que vai colocando assim ao entrar na sala. E a gente trabalha numa escola e a gente se propôs a fazer uma grande mudança nessa normatização. Foi uma experiência que nós estamos há 6 meses, né, vivenciando ela, e a avaliação é muito positiva. Foi algo extremamente novo e muito recheado de expectativas, porque a gente não sabia muito bem se ia funcionar ou não. E a gente, hoje, olhando um pouco em retrospectiva, viu que foi uma decisão acertada. Eu queria que você falasse um pouco, porque você foi uma das pessoas que fez toda uma pesquisa anterior,
a essa implantação. Então, antes até de explicarmos, né, talvez, eu não sei, você vai escolher a ordem, mas a gente fez a reunião com os pais. Pegar essa linha histórica, né? Isso aí começa do desconforto de toda a equipe da escola, né? E aí a culminância desse desconforto todo foi o conselho de classe do fim do ano passado, né? Onde todos os professores, inclusive eu, né, falávamos o quão desgastante, né? O quanto aquilo era ruim, né? Por diversos motivos. Desde a conversa paralela, né? Porque se a conversa não se dava verbalmente, estava se dando aqui, e às vezes se dava aqui verbalmente. Aqui é no celular, né? Olha aí que eu te mandei uma mensagem. Né? Mais ou menos desse jeito, né? E assim, professores que não conseguiam dar seu conteúdo, enfim, professores estressados, né? Então, saímos de férias e decidimos que alguma coisa tinha que ser feita. Pedimos para alguns de nossos professores dizer, e aí, nas outras escolas, os professores via de regra dão aula em outras escolas, como é que está sendo? Me conta aí, você dá aula na escola X, você na escola Y. Não, lá tentaram isso, mas não deu, aqui tem aquilo, aqui... Então tá, beleza. Saí de férias com a equipe e aquilo me incomodou muito e eu fui pesquisar. O que tem? Né? O celular não está só no Brasil, não está só na realidade da nossa escola, está no mundo inteiro e jovem é jovem no mundo inteiro. Então isso é um problema. O que está rolando pelo mundo? E aí eu encontrei... É interessante dizer que eu encontrei pouco material, né, no que tange à psicologia escolar. Muitas matérias, mas assim... jornalísticas, né? Não me desfazendo jornalista, mas eu queria estudos, né? E pouco. O que tinha dividia-se entre aqueles que achavam que a tecnologia dentro de sala de aula, com o uso de celulares, era positivo, então a gente tem que aproveitar que o jovem tem uma facilidade com a tecnologia e utilizar e tal, e não ir contra, porque ir contra dá problema e tal, não sei o que. E, igualmente, uma outra metade que dizia que os ganhos advindos do uso dessa tecnologia para alguma atividade pedagógica não suplantavam as perdas. E isso, desculpa interromper o seu raciocínio, é uma falsa dicotomia, né? Porque, na realidade, o uso de tecnologia dentro da sala de aula, ele pode ter diferentes... né, utilidades, funções. E ele pode ser realmente muito bom para o objetivo que se propõe e muito ruim se não tiver uma proposta por trás dele. Então eu acho que às vezes esse antagonismo que existe, que às vezes a gente, inclusive nós na escola ouvimos isso de alguns pais, não, mas ao invés de você estar usando o celular para ajudar no processo de aprendizagem, vocês estão querendo tirar o celular. E aí não, mas uma coisa não exclui a outra. A gente pode continuar usando o celular quando necessário em sala de aula e muitas outras ferramentas tecnológicas que a gente tem que deixar claro que não é só o celular que é uma boa ferramenta para usar para essa finalidade, mas também tirá-lo quando não tiver necessidade, porque são sim fatores de fato de distração, né? Então, eu acho que é só fazer esse parênteses. Aí eu, né, fazendo a minha conclusão, já estava pendente ao lado daqueles que diziam que os fatores positivos não eram tão grandes quanto os negativos, né? E aí até que eu me deparo, né, com uma matéria que dizia que era minha curiosidade, em que os caras que fazem a internet, as big techs, né, as pessoas que trabalham no Google, na Microsoft, enfim, nessa galera toda aí. No Vale do Silício. Vale do Silício, essa galera tem filho, esses filhos estudam. Como é que é a escola dessa galera? Quero saber o que se faz lá, né? Afinal de contas, são os pais deles que fazem a maioria daquele universo, né? E nas escolas do Vale do Silício, eu vou falar até olhando para a câmera. Isso. Nas escolas do Vale do Silício é terminantemente proibido entrar com celular. E ainda tem um plus aí.
Não é difícil você achar na internet CEOs de grandes big techs dizendo que seus filhos não têm celular. Olha isso. Pô, mas o cara, o produto do cara é aquilo, é fazer você se conectar com o mundo, ter o mundo na sua mão. Por que ele não quer isso pro filho dele? Tem alguma coisa aí. E hoje a gente viu essa semana, a gente estava lendo uma matéria, você me passou aquela matéria dos... Foi. Na Finlândia e na Holanda acabaram de sair leis que proíbem o uso de celular nas escolas. E aí já é uma questão governamental. Exatamente. Governamental, né? Então na Finlândia e na Holanda... Na Finlândia está proibido, me parece que na Holanda... e no Reino Unido está prestes a proibir. Essa é uma matéria que eu acabei de passar para você, tá na BBC, tá? Na BBC Brasil, uma matéria escrita, ninguém vai ter dificuldade de achar se der um Google, tá? Já é uma questão de Estado. E as razões são exatamente essas. Está tirando a atenção dos jovens e isso está prejudicando o ensino deles. Bom, voltamos das férias e eu contei pra galera o que eu tinha, né? Contei pro pessoal, pra nossa equipe, o que eu tinha lido, descoberto, essa mesma história que eu tô contando aqui, e aí nós chegamos a essa conclusão. Então vamos... Qual foi a conclusão? Que a gente tá falando aqui que a gente não fez, A não conclusão falou que fez. foi: não podemos ter os celulares presentes na mão deles, né, dentro de sala de aula. E visto que a regra, tal como era aplicada, precisa deixar na bolsa, é impossível de ser seguida. E eu queria dizer que ela não era impossível de ser seguida apenas por malandragem, né? Ele vai ludibriar e tal. Não, eu consigo citar vários exemplos. Um me vem à mente aqui de um aluno que eu falava assim: fulano, por favor, guarda o celular aí na tua bolsa. E eu via ele guardando o celular. Ele não é um aluno bagunceiro, ele não é um aluno desrespeitoso, né? Afrontoso, nada disso, tá? E aí eu colocava alguma coisa no quadro e muito rapidamente, porque a minha matéria não é uma matéria de ficar escrevendo um monte de coisa no quadro, então um enunciado, alguma coisa. Quando eu virava, esse cara já estava com o celular de volta na mão. E eu pedia: poxa, guarda aí, por favor, e tal. E ele tava, e de novo um movimento, eu ia falar para um outro lado da sala daqui a pouco. Ou seja, eu comecei a perceber que era um comportamento de vício. Nós estamos falando de uma compulsão. Perfeito. Então, a gente decidiu pelo modelo de ter uma caixa, né? Construímos uma caixa de madeira. Essa caixa por dentro ela é toda esquadrinhada, né? Em madeira. Com o nome dos alunos. Com o nome de cada aluno etiquetado, e ele coloca lá o seu celular em pé, o celular não fica espremido, tem espaço. E o detalhe mais importante, com chave. Com chave. Tem uma tampa, né? E a gente tranca esse celular. E aí eu queria falar um pouco desse processo de implantação, porque a gente iniciou gradativamente, foi no ensino médio que a gente começou. Era mais e depois fácil, né? Estendeu isso depois de alguns meses para o fundamental, anos finais. Mas no ensino médio, a nossa experiência foi de início... Claro, no primeiro dia, né, a gente sabia. A gente sabia, né? Que aliás, no início... é importante a gente explicar, Igor, que nós fizemos um processo de implantação gradativo. Né? Nós ficamos 2 semanas com os alunos, conversando sobre isso, entrando na sala várias vezes, tentando sensibilizar. Marcamos reunião com os pais para falar sobre isso, explicamos o que ia acontecer a partir da data e tal. Aparentemente, ok. E no fim... levamos os pais para a sala de aula deles para comunicá-los mais uma vez na presença dos pais. Perfeito, bem lembrado. Que aquilo iria acontecer na data X. E os pais todos aplaudindo e falando assim: não, é isso aí. Eu acho que 99% dos pais da escola,
eles assim, A gente apoiaram. tem uma galera muito parceira. Apoiaram e foi muito importante, inclusive. Só que no primeiro dia, inclusive os alunos, né, nas salas de aula, vocês entenderam, vamos junto a partir da data tal. E silêncio sempre, né? A gente entende que o silêncio, como é que é? Consente, né? Quem cala consente. Quem cala consente. Então a gente... Só que no primeiro dia, 2 ou 3 alunos de cada classe geraram uma resistência, a gente foi no diálogo, embora a gente, né, detalhe, né, isso também foi feito já no final do ano anterior, uma mudança no regimento da escola que possibilitava, que previa essa dinâmica, né, do que acontece se não colocar, né, então isso também é uma coisa importante na área de gestão escolar, porque não foi uma coisa assim, né, agora tirou-se da cachola isso, não, teve um planejamento de ano anterior. Mas depois do primeiro dia que a gente foi conversando com esses poucos alunos que criaram alguma resistência, a gente foi vendo as coisas acontecendo. O comportamento ele foi também se automatizando de uma certa forma chegou na escola, colocou dentro da caixa. Isso exigiu da coordenação e da equipe que está ali na gestão do segmento uma disciplina tremenda, porque ao início de cada aula se fechava, se fecha a caixa, ao término da última aula antes do intervalo do recreio, abre-se para o uso durante o intervalo, durante o recreio, depois do recreio volta. Então são pelo menos 4 vezes durante o dia que a coordenação vai às salas. E aí, claro, um trabalhão. Não existe atalho. Mas o que eu acho mais interessante é que os próprios alunos, depois de algum tempo, foram reconhecendo também esse valor. Claro que alguns que têm resistência, continuam com resistência, botando meio a contragosto, ainda assim tendo que ser solicitados que coloquem, né? Geralmente quando a gente vai fechar a galera, quem está faltando geralmente são os mesmos a botar. Isso talvez não seja adequado para algumas realidades, né? Não é uma panaceia universal, uma solução que vai se aplicar a todos os contextos. No nosso, eu vejo que está sendo muito positivo, são apenas 6 meses, né? 4 na verdade de aplicação, porque o primeiro semestre de aula é de março até julho. Mas a gente já colhe não só da equipe docente, que é o mais óbvio, né, que foi quem sentiu primeiro a maior adesão e engajamento nas aulas, mas o que mais nos surpreendeu foi inclusive alunos, depois de algum tempo, falando assim, realmente, eu estou muito mais atento, foi boa a caixinha, eu sei, não é muito simpático, não é muito agradável, a gente quer estar com ele, mas no final é melhor para a gente também. E aí, assim, você que viveu, né, muito na pele isso, pode falar um pouco de como é que você enxergou também essa reação dos alunos nessa... Teve síndrome de abstinência? Teve sim. Eu sabia desde o início que a primeira semana ia ser uma semana muito tensa, né? A partir do momento que eu identifiquei um comportamento de vício, uma compulsão, eu falei, assim como em qualquer vício, se você fizer uma retirada, né? Você vai gerar algum transtorno, né? Mas tem muita gente que não acredita que isso é vício, acha que não é. Mas inclusive tem um nome para isso hoje em dia, né? Chama-se nomofobia, que é o vício em celulares, telas, eletrônicos, né? Pessoas que não conseguem ficar... Mas fobia é medo. Medo ou então medo de ficar sem, entende? Sim. Então, assim, e assim foi. Então, na primeira semana, a gente teve, além da revolta, né, a gente teve uma conversa muito maior dentro de sala de aula, a gente teve pessoas mal-humoradas, a gente teve pessoas que fizeram sua fuga para o sono, simplesmente baixaram a cabeça e foram dormir, né? E eu estava convicto de que isso diminuiria com o passar das semanas. Na terceira semana a gente começou a notar uma mudança radical, assim, né? Era sensível o como eles já estavam mais abrandados. Nesse momento eu já tinha entrado em sala também e a partir da demanda deles, e isso fica claro, eu tenho um conteúdo para dar lá, né? Mas meu conteúdo é socioemocional. Se o socioemocional dos caras está gritando um único tema, vamos parar tudo e vamos falar sobre esse tema.
né? Então, a partir da demanda deles, na segunda semana, foi possível a gente falar, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a caixa. Vamos falar sobre... preparei uma aula para eles, ouvi, deixei eles falarem bastante, né? Afinal de contas, eu precisava esvaziar. Quando uma pessoa está querendo explodir, né, cuspir marimbondo em cima de você, é melhor que ela esvazie, porque nada do que você venha a falar, quando ela está nesse estado, ela escuta. Então deixa ela falar, deixei ela falar, eles falaram bastante e depois, né, eu vim contemporizando, pontuando com eles, né, de modo que aí eu coloquei para eles, né, será que a gente não está falando de um vício, cara, e tal? E aí eu comecei, né, eu vou até fazer aqui uma leitura, né, muito rápida, muito breve, não vai transtornar ninguém não, sobre os sintomas do vício, né? Então, descontrole na vontade de usar, aumento da tolerância, ou seja, se antes eu ficava, sei lá, 1 hora no Instagram, agora eu fico 5 horas no Instagram, né? Porque para bastar crise de abstinência, quando você retira, né? Alterações comportamentais, humor, né? Que é o humor que eu estava dizendo, isolamento social e abandono de atividades cotidianas. Quantas vezes a gente não ouve esses jovens falando, pô, não fiz nada no meu fim de semana, fiquei em cima da cama olhando TikTok. E muitas vezes eu ouço isso, não o cara falando, pô, adorei fazer isso. Não, ele tá bravo com ele mesmo. Porque ele perdeu o fim de semana dele. Com certeza. Fora as questões de sono também, né? Que interferem pra caramba. Né? Exatamente. O brilho da tela. Existem já até alguns aplicativos que minimizam isso, mas, enfim, você fica o dia inteiro, né? Com essa luz azul na sua cara e isso faz alteração do sono. Descontrole financeiro. Quanto desses joguinhos você vai lá, né? Dos que gostam, né? Dos que gostam, nem todos gostam, mas é um joguinho, é um aplicativo que para você liberar a versão Pro, você paga R$15 aqui, R$5 ali, no fim do mês quanto você gastou com isso. Negligência consigo mesmo. Quantas vezes não ouvimos de pessoas que passam, né, nem tomam banho, ficam jogando videogame lá, o seu jogo, o tempo todo, ou muito mesmo deixou de se cuidar. Porque está preso dentro de uma tela de celular por qualquer motivo que seja. Muito comum, não é raro. Agora, você sabe o que é mais interessante? Eu li tudo isso para eles que eu estou lendo aqui para você, né? E você sabe o que é mais interessante? O que eu acabei de ler para você aqui, que você em casa aí também pode estar se identificando, eu acabei de ler sobre uma página de sintomas de dependência química, que não é o caso do celular. Mas sabe o que acontece? Vício é vício. Ele só muda o objeto de interesse, né? Então eu posso tirar a dependência química e colocar celular e telas, eu posso colocar jogo, eu posso colocar compras, posso colocar sexo, posso colocar qualquer tema. E os sintomas vão ser o mesmo. A estrutura do sintoma é a mesma, o conteúdo muda. E eu falei isso para eles dentro de sala de aula. E quando eu fui lendo esses tópicos, foi muito interessante. Porque apesar de encontrá-los contrariados, eles foram reconhecendo. Legal. Alguns foram, inclusive, capazes de me dizer, não está sendo fácil não, mas é verdade, eu tenho vários desses sintomas aí. E às vezes o álibi que alguns usavam, né? E às vezes a gente escutava um discurso vindo da família, de poucas famílias, né? Que às vezes tinham uma visão crítica sobre isso, era o que a gente começou também trazendo lá no início, que cara, mas ao invés de vocês incluírem a tecnologia no processo de aprendizado para torná-la mais interessante, vocês querem distanciar os alunos de uma ferramenta que eles adoram, que está no universo deles. E é um pouco daquela conversa que a gente teve, né? Que cara, qual é o uso que a gente quer dar isso? Qual é o modelo que a gente tem hoje para oferecer nesse sentido? Então,
eu penso que a gente fica muito tempo assim com uma certa insegurança de se colocar nesse lugar de neofobia, né, de medo do novo, e de eu não quero parecer, vamos dizer assim, retrógrado, né, meio obsoleto, não trabalhando com o que está vindo de recurso novo, de inovação, mas na prática a gente vê que era uma grande bobagem a gente pensar dessa forma, porque a gente tem que olhar para o objetivo pedagógico que a gente tem e entender quais são as ferramentas que vão melhor atender esse objetivo. Sim. Se o celular não tiver dentre esses objetivos, não tem por que eu manter o acesso, especialmente para uma ferramenta que vai contra o objetivo na maioria das vezes, né? Então, eu acho que isso foi um tabu que a gente conseguiu, acho que, derrubar dentro desse programa, nesse projeto que a gente implementou de celulares nas caixas. Foi uma experiência que está sendo muito exitosa pelos feedbacks que a gente recebe. Tanto de professores, quanto de pais, quanto de alunos. Exatamente, mas a gente sabe que há um custo que não é baixo, que é justamente se os alunos deixaram de ser escravo dos celulares em função disso, a equipe gestora passou a ser escravo das caixinhas, né? Exatamente. Mas assim, a gente teve... Nossa, eu não lembro de um professor que reclamou, e lembro de uma professora nossa que falou, se eu não me engano, ela disse isso: pela primeira vez em muitos anos, eu consegui, no meu tempo de aula, fazer uma explicação, passar um exercício, corrigir o exercício com eles, né? E ainda fazer um debate sobre o que aconteceu. Quer dizer, isso era impossível com o celular em mãos. Perfeito, E a gente ouviu também relatos de professores que estão em outras escolas trabalhando também, que estão querendo levar essa proposta para lá. Dizendo... É uma verdade provisória, né? É o melhor do que a gente está conseguindo até agora. Pode ser que amanhã a gente veja outros caminhos, mas por enquanto está dando super certo. É uma problemática que precisa continuar sendo olhada para ela, debatida, não só pelos efeitos nocivos que são trazidos para além do espaço da sala de aula, porque o aluno sai da escola e continua com o celular, e o celular continua impactando o desempenho escolar fora da escola, né, pelo tempo de estudo que ele precisa se dedicar e que não se dedica, pela perda de tempo, não só em função do estudo, mas de uma prática de esporte, de uma socialização e etc. Então, é uma problemática que a gente precisa continuar debatendo. Esse é um assunto importante, por exemplo, lá na nossa escola, ensino infantil e ensino fundamental, anos iniciais, não podem levar os celulares, e, no entanto, nós temos muitos problemas que são trazidos ora pelos pais, ora pelos professores, por conta do uso de celulares, né? Como crianças que ficam fazendo assim, com a mão, né? Com a mão. Levando a tela para cima. Passou, inclusive, no outro dia, teve um desse, passou aí no Instagram, muitas pessoas devem ter visto, né? Um bebê rolando no chão, né? Um bebê, gente, fazendo assim, né? Ou crianças em em idade de ensino fundamental, anos iniciais, que estão vendo conteúdos impróprios no celular. Né? E aí eu não queria deixar de falar isso, que foi uma fala que a gente já teve lá para os nossos pais, né? Que é, quando a gente vai liberando o nosso filho para o mundo, isso se dá aos poucos. Na vida real. Na vida real, né? Quer dizer, você vai aonde? Eu vou ali na casa do meu amigo. Quem é o fulano? Eu conheço, traz ele aqui que eu quero conhecer. Eu quero conhecer os pais dele, hein? E tal. Onde é que fica? Olha, eu quero você em casa 9h30, 10 horas. Cresce um pouquinho mais, 11 horas, meia-noite. Então, essa saída é gradativa. Você quer conhecer os espaços que o seu filho está frequentando. Sim. Mas aí dá o celular na mão do adolescente, da criança, né? O celular que reconhecidamente é o acesso ao mundo, que, na minha opinião, não muda em nada do mundo físico, a não ser pela velocidade.
Se tem gente mau caráter aqui, tem gente mau caráter aqui. Se tem gente legal aqui, bacana, que vai te ajudar, também tem gente legal internet, aqui. Claro. Conteúdos bons, conteúdos ruins. Não sou o cara que vou demonizar o celular. Porém, ele é um mundo tão aberto quanto o nosso. Se eu não permito que o meu filho saia, né, do seu quarto para o mundo de uma vez só, por que eu entrego um celular na mão de uma criança e não faço mais fiscalização alguma, não tenho um aplicativo no meu celular para controlar quanto tempo ele... Que horas ele volta do rolê que ele está dando no celular? Porque eu acho que criou-se também um certo tabu em algum momento sobre a dita privacidade, né, que a criança ou adolescente tem, em tese, entre aspas, direito, né, dessa. Então eu acho que isso é um processo que está indo num pêndulo, eu acho, né? A gente existia uma proibição, um proibitismo muito grande de tudo que se fazia. Depois houve, eu acho, uma grande liberalização, não sei se existe essa palavra, né? Havia um liberalismo em excesso. E eu acho que a gente está indo nesse pêndulo tentando buscar esse equilíbrio, que é eu vou ter a possibilidade de dar a liberdade, mas aquela liberdade que a gente, né, muitos de nós na nossa geração, era uma liberdade controlada, né, que eu acho que é o equilíbrio, que é o mais saudável. Sim. E que em algumas gerações que a gente vê hoje de famílias passam por isso. Mas eu acho que ainda tem uma outra questão que talvez a gente não consiga aprofundar tanto neste episódio, mas que qual é o impacto dos celulares nas mãos dos adultos na educação das crianças, né? Isso a gente também já consegue reconhecer o quanto que isso também pode estar sendo nocivo pela ausência de atenção ou pela ausência de tempo disponível para cuidar, para atender, enfim. Qualquer professor é capaz de notar isso. Da nossa audiência, os professores não vão ter a menor dificuldade de notar como essa ausência de atenção qualificada. Não é aquela atenção de fala aí, tô te escutando. Olhando para o celular, Olhando para o celular. Não, mas pode falar, tô ouvindo aqui, fazer um negócio rapidinho aqui, mas não, uma atenção real, qualificada, né, para ouvir o que como é que você vê que os professores identificam isso com facilidade? Quais são os sintomas disso? Porque as crianças estão absolutamente carentes de atenção. Mas não sempre tiveram? Mas não sempre tiveram? Então, a gente, à medida que foi ficando cada vez mais necessário trabalhar cada vez mais. Essa é uma realidade do mundo que a gente criou pra gente. A gente trabalha cada vez mais para ganhar aquele dinheiro que você ganhava, né? Então esses pais estão mais ocupados, né? Trabalhando mais, com menos tempo. E aí ele tem menos tempo já para esse filho. Mas veja bem, deixa eu problematizar te interrompendo. A nossa geração, pelo menos eu vejo assim, meus pais e os pais de amigos da minha época, os pais trabalhavam o dia inteiro, muitas famílias tinham esse contexto de mãe e pai trabalhando já na nossa geração e já existia pouco tempo disponível para esse contato tete-a-tete com o aluno, com a criança. Né? Você vê que esse cenário se intensificou hoje em função do celular também? Ele se intensificou e agora o pouquíssimo tempo que resta, parte dele, essa galera ainda está com o celular na mão. Os adultos. Os adultos. E a gente sabe que a criança reproduz o que ela vê, ouve e percebe em casa. Ou seja, a atenção que ela vai reproduzir ao dar para aqueles com a qual ela divide afeto, também vai ser essa. E via de regra você vê, o que a gente vê nos recreios? Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo eles interagindo sem o celular. Mas a verdade é que a gente vê um monte deles com o celular na mão, interagindo. Ah, você viu não sei o quê? Você viu não sei o quê? Quer dizer, eles estão aprendendo a entregar atenção real a alguém. E aí, o que a gente pensa como... Se a gente for mais propositivo dentro dessa temática, aproveitando os minutos finais aí, o que a gente... Pra gente não sair daqui com um cenário tenebroso. Não, a gente tem que sempre falar disso. Não adianta vir também com medidas sem falar, sem colocar, né? Existe uma outra realidade que se coloca aí, que não é a nossa, que nós olhamos com os olhos da nossa realidade, né? E sempre teve esse movimento de antes era melhor.
Você sabe que essa coisa do antes era melhor, em ânforas gregas de séculos antes de Cristo já existem inscrições dizendo que antes era melhor. Isso é verdade. É verdade. Né? No livro Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, que é um escritor do romantismo, naquele momento estava surgindo o telefone. E tem uma passagem do livro que o cara escreve uma carta, que era como se comunicava antes, e nessa carta ele diz do aparecimento desse demônio, alguma coisa assim, mas coloca o telefone como um demônio que iria acabar com a humanidade. Então, né, antes era sempre melhor, o que vai vir vai destruir e tal. Né? Destrói, mas constrói, mas eu acho que a gente pode pensar sobre esses processos. Exatamente, ressignifica a relação que a gente estabelece com esses aparelhos e faz de um limão uma limonada, né? Como a gente consegue melhorar a qualidade de vida, melhorar o tempo que a gente tem com a nossa família, melhorar o tempo que a gente tem na escola, tendo o recurso para otimizar isso, né? E não servir como uma barreira. Então a gente espera que a gente, né, tenha contribuído e somado com a reflexão nessa temática também. Foi bom, hein? Valeu a pena e até o próximo nó, né? É isso, vamos para mais um nó daqui a pouco, gente. Não esquece, se você gostou, a gente tá abusadíssimo, né? Você deixa um comentário aí pra gente que a gente vai adorar ler, a gente quer continuar essas reflexões. A gente responde, clica lá como inscrito. Se você ainda não está inscrito no canal, aperta o sininho para não deixar de receber nenhuma notificação. E estamos aqui no Spotify, em todas as plataformas digitais. Estamos muito abusados. Valeu, Igor, obrigado. Valeu, Felipe. Até a próxima, galera.